Irmãos, nessa noite então nós iremos olhar para o livro de Ruth e nós iremos ver o seguinte tema: Deus transforma tragédias em triunfos. Há um tempo atrás, há alguns anos, eu tive o prazer de fazer uma exposição no livro de Ruth. Eu preguei uma série de mensagens neste livro todo domingo um pedacinho deste livro. Nós a intitulamos como o Romance da Redenção. E o livro de Ruth é encantador mesmo. O livro de Ruth é um belo romance, mas não apenas um romance entre um casal, mas acima de tudo o romance da redenção. E você que porventura tiver interesse de estudar um pouco mais o livro de Ruth, você pode acessar o canal da nossa igreja e rever essa série de mensagens que está disponível lá. O que eu vou fazer nessa noite é diferente daquilo que nós fizemos durante vários domingos naqueles anos. Mas o que eu vou fazer hoje é olhar para este livro como um todo, mas principalmente para o início da história e para o final da história. E nós iremos ver como Deus transformou uma grande tragédia em um grande triunfo. Sabe por quê? Porque Deus é um especialista em fazer isso. Sabe por quê? Porque talvez nessa noite você precisa se deparar com essa graça de Deus que transforma tragédias em triunfos. E eu gostaria que nós olhássemos para esse capítulo primeiro, à medida em que nós vamos expondo os pontos nessa noite. E eu quero convidar você então a olhar primeiro como que se deu essa tragédia. Olha a tragédia demonstrada nos 5 primeiros versos deste texto. Diz assim, Ruth capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, o livro de Ruth inicia com uma grande tragédia. Se você olha bem para essa história, você se depara com essa personagem que é apresentada a nós, chamada Noemi. E Noemi é apresentada aqui como sendo uma mulher que vai sofrer com uma série de questões, algumas delas envolvendo aspectos que estavam fora do seu controle, outros envolvendo as suas próprias decisões errôneas. E esta mulher vai acumular uma sequência de tragédias na sua vida, chegando ao ponto de ficar desamparada em terra longe do seu povo. Esta mulher, ela vai viver alguns dramas nesta história. Uma das grandes questões que você percebe é que o livro de Ruth, ele se passa em um momento muito difícil. O texto começa dizendo, nos dias em que julgavam os juízes. Então o livro de Ruth deve ser lido dentro daquele livro maior anterior a esse, chamado Juízes, que é um período terrível, um período de grande dificuldade, um período em que é marcado pela frase de que não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. É um período de violência, é um período de idolatria, é um período de imoralidade, é um período onde as coisas vão de mal a pior no livro. E nesse contexto, Noemi vive então num período difícil de viver. Neste contexto, algo ainda se intensifica, que há uma fome neste momento. É interessante que o texto diz que houve fome em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. E na casa do pão faltou o pão para o mantimento. Faltou o alimento para saciar. O alimento para que ela, o seu marido, pudesse desfrutar de uma mesa farta. Houve uma fome devastadora. Fome esta provavelmente consequência da própria linha de vida que a nação de Israel tinha tomado. Durante o período dos juízes, devido aos pecados de Israel, de tempos em tempos Deus permitia que os outros povos em volta de Israel dominassem sobre Israel. E de certa forma Deus trazia juízos parciais, como seca, como fome, como aflição, como levantar inimigos. Isso se deu nesse período da história.
Percebe que nós estamos vendo uma mulher cercada por fatores externos a ela, que gera tristeza, drama, dor e angústia no coração. Mas esta mulher vai sofrer também com decisões errôneas. Primeiro, a decisão do seu marido toma. O texto diz que este homem, marido de Noemi, se chamava Elimeleque. E ele de repente resolveu tomar uma atitude. Olha lá o capítulo de número 1. Verso 1. Nos dias em que julgava o juiz, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. O que talvez para você pareça óbvio, já que faltou pão, já que faltou alimento, já que tem fome, por que não mudar de cidade? Se há uma crise econômica, eu não consigo emprego em uma cidade, muitas vezes o que a pessoa faz é buscar emprego em outros lugares. E não há errado nisso. Porque nós não vivemos num período em que Deus está envolvido com uma terra física. Mas desde a vinda de Jesus Cristo, Deus tem nos feito uns cidadãos do mundo com o seu Evangelho. Mas aqui ainda não é este período. Nós ainda estamos no período do Antigo Testamento. Nós estamos ainda no período em que Deus tinha prometido a Israel uma terra que manava leite e mel. Nós estamos ainda num período em que habitar em Belém era habitar na terra prometida. O que Elimeleque faz é tomar uma decisão insensata de abandonar a terra da promessa, porque há aflições na terra da promessa, e ir para uma terra que era uma terra amaldiçoada, o povo de Moabe, os moabitas que descendiam de Ló, os moabitas que descendiam de uma história terrível, onde as filhas de Ló haviam embebedado o pai e se deitado com ele. Percebe como é que Elimeleque está tomando uma atitude de sair da terra da aliança e tentar buscar refúgio fora da terra da aliança. E é evidente que sair da terra da aliança em busca de refúgio fora da terra da aliança não dá certo, como não deu certo para Elimeleque. Mas o que chama a minha atenção é que o nome Elimeleque significa Deus é o meu rei, Deus é o meu governante. Nada mais incoerente do que alguém que acreditava que Deus era o rei dele, quando as coisas apertam, resolve tomar atitude do jeito que ele bem quer, resolve viver uma vida de autônomo, resolve abandonar o reinado de Deus da terra da aliança e sair em qualquer jeito para dar jeito na sua crise. Elimeleque age de uma forma incoerente com o nome dele. Eu gostaria que isso fosse apenas de Elimeleque, mas não é. Nós somos cristãos. Nós como cristãos cremos em um Deus soberano, cremos em um Deus que governa a história, cremos em um Deus bom, cremos em um Deus amoroso, cremos em um Deus que faz todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando a situação ao nosso derredor aperta, nós esquecemos quem nós somos em relação a Deus. E nós facilmente tomamos caminhos errôneos. Abandonar a terra da aliança era abandonar as grandes festas que aconteciam em adoração a Deus. Naquele período não era como hoje, que você poderia sair e carregar uma Bíblia. Era na terra da aliança que estavam os 10 mandamentos. Era na terra da aliança que estava o Pentateuco, a lei do Senhor. O que Elimeleque está fazendo é uma atitude devastadora. Eu sei que a crise é forte. Eu sei que faltar pão aperta a vida. Mas quando a crise é forte, a nossa fé precisa ser demonstrada naquele que é o meu rei. Era agora que a vida de Elimeleque deveria evidenciar isso. E eu fico imaginando Elimeleque saindo da terra da promessa, e as pessoas dizendo: Elimeleque, você vai para onde? Ele vai dizendo: eu estou indo para Moabe, porque eu quero resolver os meus problemas, eu quero sanar a minha crise pessoal. E as pessoas talvez estivessem dizendo: Deus é o meu rei, está saindo da sua terra? Elimeleque! Irmãos, mas quando essa mulher, Noemi, esposa de Elimeleque,
nesse primeiro momento, talvez acompanhando o seu marido, embarca nessa aventura, pega os seus filhos e saem da terra da aliança. Vão habitar num lugar difícil, terrível. Lá estava mais próspero financeiramente. Lá parecia que a vida era melhor. Não é à toa que alguém já disse que Noemi é como se fosse a filha pródiga do Antigo Testamento. O filho pródigo do Novo Testamento saiu da casa do pai para viver dissolutamente e volta abatido. Noemi parece um pouco a filha que abandona também Belém, abandona a terra da aliança. Mas quando essa mulher vai com seu marido para essa jornada em Moabe, você percebe que quando eles chegam lá, facilmente eles começam a ser aculturados. E aí a Noemi vai viver o drama da viuvez. O versículo 3 diz que morreu Elimeleque. Morreu aquele que provinha as coisas naquela casa. E Noemi vai sofrer com a dor da perda de um marido, o coração partido. Mas esta mulher não toma a decisão de voltar para a sua terra. Se até agora nós vimos que a decisão tinha sido de Elimeleque, agora era a hora de Noemi ter retornado para casa. Mas não é isso que acontece. Você percebe que Noemi fica com os seus 2 filhos naquela região. E ela fica com seus filhos, e o texto diz no versículo 4, que aqueles meninos já agora aculturados com a cultura moabita, eles vão casar com mulheres moabitas. A lei do Senhor proibia isso. A lei do Senhor proibia que o povo da aliança casasse com pessoas descrentes. Percebe como é que facilmente Noemi e seus filhos estão se tornando moabitas. E o nome de uma das esposas era Orfa, o nome de outra era Ruth, e o texto nos surpreende no versículo 5, dizendo, morreram também os 2 filhos. E essa mulher sofre profundamente. Ela sofre a dor de uma mãe que perde um filho. E ela não perde apenas um, mas ela perde os 2. E ela está desamparada, ela está abandonada, ela está numa terra longe. E essa mulher começa a acumular para si dores e mais dores. E eu gostaria que você olhasse comigo como que ela mesmo se vê. Ela se vê como uma mulher sem esperança. Quando você olha o versículo de número 12, você encontra essa mulher conversando com as suas noras, e ela diz assim, tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperareis que viesse a ser grande? Absteve-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, olha o que você vai ler agora, a mim se me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Irmãos, nós estamos vendo uma mulher que tem mais de 10 anos que está vivendo em Moabe. E agora esta mulher se sente desamparada, e o que ela sente é a mão pesada de Deus sobre ela, e ela acha que ela é uma pessoa amargurada, ela acha que Deus está irado com ela, ela acha que não tem mais esperança para ela, porque os olhos desta mulher ainda estão fitos nas circunstâncias. Os olhos desta mulher ainda estão voltados para aquilo que acontece ao derredor dela. E do redor dela é só tragédia. Ela diz, como eu vou ter esperança se eu não posso ter mais marido? Irmãos, ainda, no meio de toda essa aflição, ela ainda não percebeu que a esperança dela não era o marido, mas que a esperança dela era o Senhor. Era Deus. A esperança de Noemi era Deus. Mas ela não estava vendo isso. Ela estava perdida com seus olhares apenas nas circunstâncias. Olha comigo o versículo de número 20. Olha como que essa mulher se vê como uma pessoa amargurada. Olha o verso de número 20. Diz assim, verso de número 20. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Percebe como que esta mulher está quebrada pela vida, está quebrada pelas circunstâncias, quebrada pelas suas próprias decisões, quebrada por tudo aquilo que está acontecendo com ela. Essa mulher, em vez de se chamar ditosa, graciosa, como significava Noemi, ela diz: não me chame assim, me chamai de Mara, porque eu sou amarga. Queridos, nós vimos neste primeiro ponto uma grande tragédia na vida de Noemi. Uma pessoa graciosa, doce, se torna uma pessoa amarga. Sabe, você que está me vendo, talvez a vida tenha tornado você amargo. Talvez a situação tenha tornado você amargo. Talvez você tenha vivido debaixo de um sentimento de que a mão de Deus está pesando demais contra você. Mas nessa noite eu quero mostrar para você que a tragédia se torna portas de Deus transformar em triunfos. O triunfo vai ser manifestado aqui nessa história. Louvado seja Deus, porque a vida de Noemi não termina com estas palavras. Louvado seja Deus, porque a sua vida não precisa terminar numa tragédia. A sua vida pode ter a próxima página, uma página de triunfo. E como que muda a história de Noemi, e Noemi passa a desfrutar de triunfos. Porque Noemi merecia? Não. Noemi continuava uma pessoa rancorosa, uma pessoa que tinha uma relação com Deus como se Deus tivesse irado com ela, uma pessoa que não conseguia ver as benevolências de Deus acontecendo ao redor. Mas a graça de Deus vai triunfar na tragédia. A graça de Deus vai reconstruir o que estava quebrado em Noemi. A Noemi não tinha perspectiva de descendência. E o livro de Ruth vem para nos mostrar que Noemi vai ter descendentes. Para uma mulher que naqueles dias estava sem marido e sem filhos, era um caminho de tragédia, impossível de ser pensado em triunfos. Mas sabe que Deus vai mostrar neste livro que Ele faz de tragédias triunfos. Olha como que isso se dá. Isso se dá pelo fato de Deus presentear Noemi com uma serva dele. Deus dá a Noemi uma mulher chamada Ruth para ser a sua nora. Olha aí comigo no versículo de número 16. Verso 16, o texto diz assim: disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, isso aqui é impactante, porque isso aqui vem da boca de uma moabita, de uma mulher que no passado a Bíblia proibia o moabita de viver no meio do povo da aliança, de desfrutar de algumas coisas do povo da aliança. Mas Deus vai quebrar esta maldição. Deus vai trazer uma conversão de uma tragédia. Deus vai trazer fé de decisões equivocadas. Deus vai gerar conversão numa mulher que conviveu no meio de uma família que abandonou a terra da aliança. Mas essa Ruth, por obra extraordinária de Deus, tem o coração mudado, e ela diz para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ruth está convertida. Irmãos, isso aqui não foi fácil, porque Noemi ficou sabendo que lá em Belém Deus visitou o seu povo com graça. Deus sempre visita
com graça. Não era para eles terem saído da terra prometida, porque mais cedo ou mais tarde a graça de Deus ia irradiá-la. E como irradiou, e Noemi precisa voltar para aquela terra. E ela diz para suas noras, deixe-me ir sozinha. E as duas dizem, não, nós iremos contigo. Aí Noemi diz, não tem como, não tem esperança, não tem perspectiva, não tem futuro para vocês lá. Irmãos, percebe? Noemi, uma serva do Senhor, está dizendo para as mulheres, não vão para a terra prometida, não tem esperança para vocês na terra prometida, não. Mas a graça de Deus age. E Ruth é transformada, a despeito do péssimo testemunho de fé de Noemi. E Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus, Noemi. Não tem como eu ficar mais em Moabe, porque eu estou mudada por dentro. E ela diz, eu vou ao teu povo. E ela diz mais, ela não diz que vai ficar lá até o dia em que Noemi morresse. Olha com bastante detalhe o versículo de número 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Ela não está dizendo, eu fico lá até você morrer, você está mais idosa, depois que você morrer eu volto. Não, ela está dizendo, eu vou para lá, e se você morrer lá, eu morro lá. Eu fico lá, eu serei sepultada lá, porque eu vou ser de lá. Percebe que de uma tragédia Deus gerou uma fé extraordinária. Irmãos, eu não sei as tragédias pelos quais você passa. Eu sei que Deus pode usar a sua tragédia para gerar coisas maravilhosas, como gerou uma Ruth. Essa Ruth é tão impactante na história, que o nome do livro é Ruth. E Ruth volta com Noemi lá para Belém. E quando ela chega lá, as pessoas dizem para Ruth, você veio buscar refúgio debaixo das asas de Deus? Percebe que você precisa entender que mesmo os seus pecados, mesmo as suas decisões equivocadas, não impedem o agir da graça de Deus, reconstruindo aquilo que foi quebrado por você. Mas essa Ruth, ela vai ser uma pessoa que Deus vai usar para sustentar Noemi. Quando Noemi chega na sua terra, o capítulo de número 2 mostra isso para nós. E aí então eles vão ter que tentar colher em volta dos campos. Havia uma lei que dizia que os donos da terra deveriam plantar e aquilo que caísse deveria deixar algumas espiguinhas também, para que o pobre pudesse pegar. E Noemi está disposta a sair para o trabalho e Ruth diz, não, fique, eu vou pegar para mim, para você, eu vou sustentar você. Nós estamos vendo uma nora falando isso para uma sogra. Essa nora já não é nem casado mais com o filho dessa mulher. Não tem perspectiva de redenção para ela. Mas essa mulher foi convertida por Deus. E ela se torna instrumento de bênção na vida de Noemi. Mesmo que no primeiro momento Noemi não percebe isso. Noemi, quando volta para a terra prometida, ela está tão amargurada que ela diz que ela saiu rica e está voltando sem nada. Ela não está dizendo, eu estou voltando com essa Ruth aqui, essa mulher preciosa. Não, ela perdeu isso de vista no primeiro momento. Mas a graça de Deus está transformando tragédias em triunfos. Noemi perdeu 2 filhos. Deus deu a ela uma nora, que o texto diz assim, ela é melhor do que 7 filhos. Olha o finalzinho do livro de Ruth. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Olha o versículo 15. Ele aqui é o neto, será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois olha o que você vai ler, pois tua nora é Ruth, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ah, queridos, Noemi vai sorrir de novo. Noemi vai sorrir de novo, porque Deus vai ser gracioso com ela. Ela que se achava Mara, Deus vai torná-la Noemi de novo. Porque Deus transforma tragédias em triunfos. Irmãos, este livro de Ruth começa com fome. Começa com morte. Mas sabe como que ele termina no capítulo 4? Com o nascimento de um bebê.
Aquela Noemi que disse: eu estou velha, eu não posso ter mais marido, eu não posso ter mais filhos, eu não posso ver meus descendentes. Eu estou fadada a ser um fracasso, meu nome morrer na história. Por causa de Ruth, uma moabita, Deus converteu, grudou ela em Noemi e diz: ela não te abandona. Deus traz um restaurador, um resgatador chamado Boaz no livro, que vai casar com Ruth, vai ter filhos para Ruth, mas vai dizer: esse filho, ele é um filho que deve ser dado a Noemi, ele é como se fosse um filho de Noemi, e Noemi pega a criança no colo e pode chamar de um descendente dela, porque ele vai levar o nome dos filhos de Noemi. Para uma cultura, como a cultura daqueles dias, em que terra prometida tinha a ver com nome, descendência, descendência do povo da aliança e descendência futura. O que Deus está fazendo para Noemi é dando a ela descendência a ser lembrada. De uma tragédia, Deus traz um triunfo. De morte, Deus gera vida. De sem esperança, Deus ergue essa mulher. É igual Ana cantou no cântico que nós lemos na abertura do culto. O Senhor levanta do monturo, de um lixo. Deus levanta coisas grandiosas. Deus levanta os humildes. É isso que Deus está fazendo no livro de Ruth. Mas, queridos, o livro de Ruth é um livro que iniciou dizendo que era na época dos juízes que houve fome na terra. Olha o capítulo 4. Olha como que esse Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos. Olha o capítulo 4. Olha o versículo 13 em diante. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concebeu, que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Se você inicia o livro dizendo: no dia dos juízes, aquele dia trágicos, aqueles dias que não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, de uma tragédia nacional, de uma tragédia familiar, Deus traz o triunfo para uma família. Deus traz triunfo para Noemi, mas Deus traz o triunfo para Israel. É dessa tragédia inicial que brota o descendente que vai se tornar o rei, que é Davi. Davi vem da linhagem de Ruth, Davi vem da linhagem de Noemi, de certa forma, o nome dado a ela nesse sentido. Nos dias em que não tinha rei em Israel, nos dias em que houve fome em Belém, Deus estava mexendo na história para trazer um rei para Israel, para trazer um ungido para Israel, para trazer alguém que governasse Israel, para que pudesse trazer alguém que pudesse assentar no trono e ser um rei segundo o coração de Deus. No meio da grande tragédia, Deus traz o seu ungido. Deus é o especialista em fazer isso. Porque da linhagem de Davi, Deus vai trazer um resgatador grande, maior do que Davi, do que Boaz. Deus vai trazer Jesus Cristo. Porque Deus é o especialista em transformar tragédias em triunfos, querido. Porque em Gênesis capítulo 3 houve uma tragédia, houve decisões equivocadas, houve decisão de sair de um jardim para ouvir a voz de uma serpente, e com isso ter uma autonomia, e o pecado quebrou tudo. Mas o Deus é o especialista, e Deus estava escrevendo a história. A queda de Adão não foi por acaso, não pegou Deus de surpresa, ao contrário, Deus estava providenciando o seu verdadeiro ungido, que é Jesus Cristo, que é o descendente de Davi,
Para uma época em que não tem rei no mundo, Deus está dizendo para você, tem um rei para a sua vida, que é Jesus. Para um momento de tragédia, um momento de crise em todas as áreas, Deus já providenciou um rei. E esse rei é Jesus. Ele é melhor do que 7 filhos, do que um marido, do que uma nora, do que uma casa, do que pão, do que qualquer coisa. Porque Jesus é o resgatador da sua história. Porque Jesus é o rei que governa sobre qualquer caos. Porque Jesus é o restaurador de qualquer tragédia. Talvez você precise olhar para aquilo que Deus está fazendo na construção da sua jornada. Do capítulo 1 ao capítulo 4, muitas coisas se passaram. Muitos movimentos se deram neste livro que eu não pude aqui tratar por questão de tempo. Da tragédia ao triunfo não é tão rápido. Mas o raiar do triunfo já estava lá no dia da tragédia. Volta para 1 Reis, Ruth, capítulo 1. Olha o versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Foi essa notícia que começou toda a história de triunfo para Noemi. Deus visitou. Noemi estava tão longe, mas Deus fez chegar a notícia lá em Moabe, dizendo: Deus visitou, Deus derramou graça, Deus lembrou do seu povo, Deus está dando pão de novo em Belém, na terra do pão. E ela volta sem ver Deus construindo as coisas, volta amargurada, volta revoltada, brigando com Deus, com o mundo, com todo mundo. Mas Deus já estava fazendo triunfo na vida dela. Assim é eu e você. Talvez a tragédia da nossa vida já se deu há muito tempo e Deus já está reconstruindo e nós não estamos vendo a reconstrução que Deus está fazendo com os mínimos detalhes. Mas o ungido dele está lá no final, nos aguardando para nos receber, para nos abraçar, para nos resgatar. O livro de Ruth é um livro de mudança de cenários. É um livro que começa com fome e termina com fartura. Começa com morte e termina com vida, nascimento. É um livro que faz com que todos nós lembremos que qualquer tragédia pode ser transformado por aquele que age no caos do mundo, por aquele que visita o seu povo, dando-lhe pão. É interessante que essa história começa em Belém, e a grande história da redenção também se dá em Belém. Nos dias aqui, faltou pão em Belém. Deus visitou dando pão, mas muitos anos depois, o próprio Deus se fez pão por nós. É assim que Jesus, que nasceu em Belém, é chamado do pão da vida. Para que você possa comer do pão da vida e nunca mais sentir fome na sua vida, nunca mais ter que ir buscar em qualquer outro lugar pão para você saciar a sua alma, porque o pão da vida é Jesus para você. Talvez o que você precisa é esquecer de Moabe e se alimentar deste que é o pão da vida, deste que é o ungido do Senhor, deste que é o descendente. Da tragédia veio rei para Israel, da morte veio um neto para Noemi, da aflição veio uma ajudadora, da crise veio restauração, da tragédia veio triunfo, da queda nós conhecemos a graça e a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Da queda, nós vemos como Deus está fazendo nova todas as coisas. De um mundo quebrado pelo pecado, nós veremos um novo céu e uma nova terra. Porque de qualquer tragédia, Deus pode fazer um triunfo. Vamos orar? Ó Deus, nessa noite nós fomos expostos a este Deus gracioso. Deus, a vida de Noemi
era uma tragédia, e merecia ser uma tragédia, e poderia continuar sendo uma tragédia se não fosse o Senhor se lembrar do teu povo. Se não fosse o Senhor fazer a mensagem do Evangelho ir lá em Moabe, anunciando que Deus se lembrara do seu povo. Deus, a nossa vida tinha tudo para ser tragédia. As nossas decisões nos colocam em tragédias constantemente, mas o Senhor reconstrói a nossa vida com graça. O Senhor age com o teu poder, com a tua benevolência, e nós vemos isso diariamente. Ah, Deus, obrigado, porque o Senhor, da tragédia, o Senhor trouxe um ungido que era Davi. Da maior tragédia da humanidade, o Senhor revelou Cristo, o grande ungido, para as nossas vidas. Obrigado por essa noite, ó Deus. Obrigado porque nós cremos que o Senhor é o Deus da restauração. E é no nome do nosso resgatador e restaurador Jesus Cristo que nós oramos. Amém.